Gravando, deixa eu voltar aqui para ti. Vocês estão vendo aqui? Acho que já tá gravando, né? Tá certo. Pronto. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Ótimo. Pessoal, então, bom dia novamente para todos. Vamos dar sequência aqui. Quando a gente fala então sobre diversidade, a gente pode aplicar diversidade em vários aspectos. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre diversidade no sentido de que somos todos diferentes em relação à própria sexualidade. Mas obviamente as nossas diferenças não são somente referente à sexualidade. Nós temos diferenças em vários outros aspectos também, tá? E aí a gente tem que conseguir avaliar bem essas diferenças de uma forma geral. Quando a gente fala de diferença entre nós todos, em que nós somos diferentes? A gente fala das diferenças nossas em relação ao nosso sexo, à nossa caracterização sexual. Quais outras diferenças que existem realmente entre a gente? De força física, nós somos todos iguais? De potencial, por exemplo, de vocês. Tem uns de vocês que fazem atividade física e talvez alguns são mais fortes, alguns que são mais resistentes, alguns que são mais rápidos. Obviamente, nós somos todos diferentes em vários aspectos, tá? E dentro dessas diferenças, desses vários aspectos, por que, de onde que vem essa diferença? O que realmente produz essa diferença? E quão diferente nós somos, em quantos aspectos nós somos realmente diferentes? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa diversidade, aplicado um pouquinho sobre a performance esportiva, já que vocês irão muitas vezes lidar com pessoas que são atletas, querem ser atletas, e a gente vai tentar então falar um pouquinho sobre essa caracterização dessa diversidade humana. Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou começar com uma pergunta motivadora, para a gente pensar nesse potencial nosso como seres humanos. E aí eu coloco, por que que uma pessoa... Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só atender o meu coordenador aqui. Alô? Hum, tô dando aula. Comecei a aula agora do bacharelado, acabei de entrar. Aí... Mas pode tomar café? Não sei, depois das 11 eu acho. Uhum, tchau. Estão me ouvindo, pessoal? Então, voltando, tá compartilhando ainda, né? Beleza. Aí a gente vai começar com essa pergunta motivadora, tá? Por que que então uma pessoa consegue correr uma maratona, né? Um maratonista consegue fazer essa maratona de correr mais de 42 quilômetros em aproximadamente 2 horas, já foi rompido, né? Já conseguiram correr menos de 2 horas, enquanto muitas pessoas demoram de 3, 5 horas, 7 horas ou mais. Alguém já correu maratona aí na sala? Só meia? Mas já é um. Tem muita gente que não conseguiria correr uma meia maratona. A mini? Ah, não, mas já é um tanto bom, né? Obviamente. Não é todo mundo, né? Assim, cada um faz. Eu gosto de dar uma corridinha também, mas obviamente nós somos diferentes. Mas vocês acham quem. Alguém já correu, já fez uma maratona completa aí na sala? Ninguém? Ótimo. Mas vocês acham que vocês têm um potencial biológico para conseguir correr
5 km, 10 km, 20 km, 50 km. Eu trabalhei com ultramaratonistas que fazem 100 km numa única corrida, por exemplo, né? Então, obviamente, a gente vê que existem perfis que são muito diferentes, né? E potenciais também que são diferentes. E de onde que vem esse potencial do nosso humano? De onde que vem esse potencial, talvez, de um cliente seu, de um paciente seu, né? Então, vamos tentar abordar um pouquinho sobre isso dentro da diversidade que existe entre a gente e que poderia ser modelado. Dentro da diversidade, a gente sabe que muitas pessoas conseguem alcançar um alto rendimento, uma performance. Não somente a performance esportiva, mas performance em qualquer coisa. Alguém já teve uma performance em alguns momentos na sua vida? O professor, sobre o que você falou aí, você aparece muito com a natação, por exemplo. Porque na natação, nós temos os velocistas no meio do mundo, que é o meu caso, e o fundista. Uhum. Então, assim, depende do fator biológico da pessoa, tem os estilos de corpo, uma variedade biológica muito grande. Isso, existe uma diversidade muito grande entre nós. Nós somos todos diferentes, com potenciais também diferentes, né? Sim, você falando da performance. Eu já tive performance nos Estados Unidos, tenho até hoje, se não me engano. Aham. E a gente pode. Sim, pode falar. E sim, eu já vi atletas que são baixinhos, fortes, tipo, tem uma performance grande com Sim. os mais magrinhos, aqueles bem magrinhos mesmo, tem a performance de velocidade. Uhum. Então a diversidade é muito boa. E cada um pode performar de uma forma diferente. Por exemplo, o próprio Platonov, né, ele descreve que a performance é a expressão máxima de uma possibilidade individual para uma determinada atividade em um determinado momento. Então, por exemplo, você pode performar numa aula de dança, você pode performar numa corrida, você pode performar num nado, você pode performar numa prova que você vai fazer. Nossa, nessa prova eu tive uma performance fantástica. Você vai namorar e você fala assim, depois de ter namorado, assim, nossa, eu tive uma performance fantástica. Então, performance, todos nós podemos performar de uma forma diferente em momentos diferentes, com condições totalmente diferentes. Então, performar é muito complicado quando a gente fala de performance. Que performance, na verdade, ele depende de muitos parâmetros, de muitos fatores. Basicamente, a gente poderia tentar direcionar que a performance depende do tipo de atividade que a pessoa vai fazer em relação ao perfil do esportista, do indivíduo, e a capacidade da pessoa se adaptar a uma determinada atividade. Então, como que a gente vai performar? Depende da atividade. Em que eu vou performar, por exemplo? Para levantamento de peso, você precisa, para performar, de ter massa muscular? Você precisa de ter força para fazer um levantamento de peso? E é uma coisa que você precisa para um salto, por exemplo? Essa pessoa aqui, se fosse fazer levantamento de peso, ou essa pessoa se fosse fazer um salto, será que eles teriam a mesma performance? Não. Para uma atividade judô, por exemplo, você precisa de muita força muscular ou você precisa talvez de mais agilidade técnica? Para tiro ao alvo, né, para fazer arco e flecha, por exemplo, talvez você não precise de muita força, mas você precisa de um controle isotônico, isomuscular muito elevado, uma concentração muito elevada. Então, cada um aqui pode performar e para cada tipo de performance você pode precisar de características que são totalmente diferentes. E aqui a gente consegue perceber que existe uma variabilidade biológica, uma diversidade é, entre pessoas e cada um pode performar na sua atividade. Então, dentro das diversidades humanas, cada um pode performar de acordo com seus próprios critérios, com sua própria variação biológica. Eu falo assim, você com esse biótipo você nunca vai performar em nada. Cuidado, a performance ela é muito relativa. E toda vez que a gente pensa, bom, para eu poder performar numa atividade, primeira coisa eu tenho que analisar essa atividade que eu penso em performar. Quais que são as necessidades físicas, energéticas e mentais dessa atividade? Vocês lembram da uma Copa do Mundo que o Brasil perdeu de 7-1? Nem lembro. Melhor nem lembrar, né? Mas o time tinha um preparo,
Mas chegou o primeiro gol, segundo gol, terceiro gol e tal, e parece que desestabilizou. Tinha talvez habilidades físicas e energéticas, mas ali a capacidade mental, de repente, bum, caiu no chão e não conseguiram mais performar. Então, para você poder, numa determinada atividade, performar, depende de vários critérios. Às vezes, um só critério que fica desbalanceado, você não conseguirá alcançar aquela performance. Por outro lado, a gente tem que analisar não somente a atividade, mas quanto ao indivíduo. Para cada um de vocês aí na sala, todos vocês têm, obviamente, suas dificuldades, seus pontos fracos em alguns aspectos, mas todos vocês têm suas qualidades, seus pontos fortes em outros aspectos. Quais que são os meus pontos fortes? Em que eu posso fortalecer eles mais? E onde estão as minhas fraquezas? E o que eu posso fazer frente a essas fraquezas? O que eu posso tentar contornar frente a essa fraqueza? O que eu posso tentar moldar? Então a gente sempre tem que fazer essa dicotomia, essa análise para fazer o contraste de pontos fortes e pontos fracos, tá? E ao fazer essa análise, provavelmente eu vou conseguir performar melhor, tá? Tranquilo até agora? Beleza. Bom, e nessas análises performáticas, vamos dizer assim, dessa forma, eu vou pensar, bom, existe uma diversidade interindividual, tá? Às vezes a gente cria um conceito pré-formado sobre quais que seriam as melhores características para uma determinada atividade. Então, por exemplo, para jogador de basquete, a gente pensa que a pessoa é uma pessoa alta ou uma pessoa baixa? Então, por exemplo, eu vou fazer uma seleção para um time de basquete. Tem alguma dessas pessoas que eu acho que seria interessante de ser pega? E isso depende muito da posição. Então a gente sai de alguns preceitos. Bom, pessoa para jogar basquete tem que ser alta, né? Pessoa para fazer equitação tem que ser uma pessoa baixa. Obviamente, uma pessoa muito grande para equitação vai ter um certo problema. Mas depende muito não somente da atividade, mas da posição na atividade. Até, por exemplo, num campo de futebol, tem posições que você precisa não tanto de resistência, mas você precisa muito mais de velocidade. Então você tem que pensar, para cada tipo de posição, cada tipo de atividade, você tem perfis que são diferentes. Eu quero ser um lutador de sumô. E aí? Quem que seria um bom lutador de sumô nessa condição? Aí eu pergunto, essa pessoa fala assim pra você, eu quero ser um lutador de sumô. Você vai olhar pra ele e falar assim, meu amigo, vai caçar outra coisa, fazer equitação, vai jogar xadrez. Será que você pode cercear os sonhos de uma pessoa? Será que essa pessoa nunca será um bom lutador de sumô? Ela vai ter que mudar algumas coisas. E nós conseguimos mudar? Nós somos seres totalmente estáticos ou dentro da nossa diversidade nós somos seres que conseguem promover modificações. Vocês são a mesma pessoa hoje que vocês eram há 5 anos atrás? Não. Antes da pandemia e depois da pandemia, vocês mudaram? A gente muda, gente. Isso é inerente ao ser humano. Nós mudamos, tá? E aí a gente tem que entender que existe um processo de modelação, de adaptação, que vão em si de mecanismos biológicos, genéticos, da interação desses mecanismos, que podem fazer com que a gente possa performar em uma determinada área. E a gente pensa, nós não somos seres estáticos, nós somos seres dinâmicos e extremamente moldáveis. E aí, dentro dos profissionais dessa área, muita coisa consegue ser feita. O que eu posso potencializar? E a gente sabe, nós conseguimos nos transformar. Mas é fácil? Não, nem sempre é fácil. A gente precisa, obviamente, entender como que o caminho vai ser processado, até onde a gente consegue chegar, tá? E aí, obviamente, a gente vê nos preparadores físicos, né, várias atividades, nas pessoas que trabalham na recuperação de lesão, também para um trabalho conjunto para poder alcançar uma performance mais adequada.
Por exemplo, essas duas pessoas têm potencial atlético? Eu falo, eu quero ser lutador, eu quero ser corredor. Aí você olha e fala, nossa senhora. E aí, vocês acham que tem potencial? O potencial, exatamente, o potencial, pessoal, ele é inerente ao ser humano. Todos nós temos potencial, tá? Aí a gente tem que saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. E, obviamente, a gente consegue promover essas mudanças. Então, olha só quando a pessoa quer os potenciais que são modificados, tá? Então, o potencial, ele existe, ele é real, ele pode ser, de fato, trabalhado, tá? Então, essa pessoa tem potencial? Eu falo, eu quero ser lutador. Sim, mas quando você olha essa foto, o que você pensa? Vai ter que ralar muito, né? E às vezes não é só mudança de biótipo, né? A gente fala assim, nossa, para você ser um bom lutador, você tem que ganhar muita massa muscular. Nem sempre é isso, tá? Nem tudo é músculo, nem tudo é força, nem tudo é velocidade. Você tem um conjunto de fatores para poder performar, tá? Então aqui a gente vê, né, um dos maiores lutadores que já teve, né? Obviamente, teve esses problemas, suas problemáticas e tudo mais, mas que se a pessoa quiser for atrás, ela consegue de fato performar. Então a gente tem que ter muito cuidado porque o ser humano não é uma pessoa estática. O que nós somos hoje não é a mesma coisa do que nós fomos há 10 anos atrás e provavelmente não será mesmo do que nós seremos daqui a 10 anos. Mas para chegar daqui a 10 anos, a gente tem que começar a planejar hoje, a gente tem que começar a promover modificações hoje. E isso que é importante quando a gente trabalha com diversidade. O que eu posso fazer para mudar, para ser uma pessoa melhor? Para poder performar em algum aspecto. E aí no preparo para a performance eu tenho que avaliar como que eu vou interagir os fatores externos com os fatores internos, exógenos, com os fatores endógenos para poder alcançar essa performance. E existem muitos fatores biológicos na performance. Então o que eu vou avaliar? Dentro dos critérios morfológicos, assim, de tamanho, peso, as proporções, o índice de massa corporal e cuidado com o IMC, porque às vezes ele é errado. Se avalia um mesmo MC em duas pessoas, pode refletir pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa desproporcional será um bom atleta? Uma pessoa desproporcional consegue performar? Certeza? Por exemplo, se você pegar o Phelps é uma pessoa totalmente desproporcional. Ele tem braços longos, um tronco extremamente comprido, mas essa desproporção é que favorece uma hidrodinâmica para ser um ótimo nadador. Mas se você avalia, a envergadura dele é absurda. Ele tem uma envergadura gigante, ele é totalmente desproporcional, mas que favoreceu ele em termos hidrodinâmicos. Tinha um jogador de futebol que tinha uma perna torta, não era? O Garrincha? Quem que tinha a perna torta? O Garrincha, né? Ele era um jogador ruim. Já um dos melhores. Então, cuidado. E às vezes você faz uma avaliação, você olha um biótipo e fala, nossa, essa perna sua torta, você nunca será um bom jogador de futebol. Essa envergadura sua, você nunca será um bom atleta. Vai trabalhar com informática, vai ser um nerd. Então, cuidado, porque a gente trabalha com os preceitos, às vezes, que são totalmente equivocados, tá? Então, isso aqui tudo tem que ser muito bem avaliado. Então, dentro dos padrões morfológicos, obviamente você tem que associar isso com a parte mecânica do atleta, né? Com a parte fisiológica, o gasto energético que ele consegue manter ou não, a parte psicológica, então ele tem motivação, tem vontade, às vezes tem uma pessoa que tem um potencial gigante, mas não tem motivação, não tem vontade, ou estresse muito facilmente. Primeira frustração já para. Então você tem que ter uma associação de vários fatores para saber em que a pessoa realmente vai conseguir performar. E obviamente é nosso papel, tá? Até quando a gente trabalha em processos educacionais, trabalhar com todas as vertentes para tentar melhorar uma pessoa. E existem algumas características biológicas, a gente faz uma inferência sobre um tipo de atividade. Eu vejo, ó, a pessoa tem uma resistência boa, então talvez eu possa potencializar, já que uma pessoa que tem um perfil mais para resistência, atividades que cursam com resistência.
A pessoa é uma pessoa mais rápida. Ela não tem resistência, mas ela tem muita velocidade. Eu posso potencializar essa velocidade. Então, vou montar um time de futebol. É melhor pessoas com resistência ou pessoas com velocidade? Depende muito A da resposta posição. sempre depende. Um goleiro precisa muito mais de velocidade do que de resistência. O meio de campo talvez vai precisar muito mais de resistência do que de velocidade, apesar dele ter geralmente habilidades mistas, ele tem que conseguir associar velocidade e resistência. Então, cada posição, cada perfil pode requerer processos diferentes. E isso a gente tinha até comentado na aula passada, que existem perfis de dermatólogos, depois a gente vai tentar fazer uma aula só sobre isso, para poder avaliar se as pessoas têm mais biótipos para serem pessoas mais com força, com resistência, com coordenação ou com velocidade, tá? Então hoje existem trabalhos sobre isso, mas a gente vai deixar isso para uma aula só sobre isso, tá? Que a gente vai tentar fazer isso aí. E hoje a gente sabe que a gente consegue entender sobre cada tipo, até mesmo de fibra muscular, a fibra é lenta ou é rápida. Então, se for rápida, talvez esportes que vão envolver velocidade. Se é mais lento, pessoas que vão trabalhar talvez com mais resistência. Se a fibra muscular é mais cíclica ou mais acíclica. Então, se é cíclica, são corredores, são nadadores, são ciclistas. Se é acíclica, tenista, ginasta. Então, eu posso trabalhar de uma forma diferente de acordo com cada característica que a pessoa tem. E, obviamente, eu tenho que modelar essas características. A gente sempre consegue modificar. Como que eu faço para modificar? Por exemplo, hoje você não tem o corpo que você quer e você quer ganhar massa muscular, você quer ficar mais forte, ter mais músculo. Como que eu vou fazer para você ganhar massa muscular? Depende, né? Treine e dieta, isso que a gente pensa. Agora imagine, professor Mark quer ganhar massa muscular, ok? Eu vou pegar um peso de meio quilo em cada braço, eu começo a fazer exercício com esse peso de meio quilo. Se eu pegar um peso de meio quilo em cada braço e fizer para bíceps, será que eu vou ganhar massa muscular? Com meio quilo em cada braço? Eu estou fazendo exercício, mas estou fazendo exercício da forma correta? Não, porque o meu estímulo aqui é um estímulo que eu chamo de estímulo débil. Ele não vai acarretar nenhuma consequência. Não faz nada. É tão fraco que é a mesma coisa de praticamente não fazer nada. Eu tenho só um gasto energético. Eu posso, inclusive, ao invés de ganhar massa muscular, começar a perder massa muscular. Então eu tenho que pensar qual é o estímulo que eu vou trabalhar. Um estímulo talvez médio, mas ainda talvez ele só vai excitar, mas ele não vai ganhar. Então, para poder promover mudança, eu tenho que sair da zona de conforto. Enquanto estiver na zona de conforto, a mudança ela não é adquirida. Então eu tenho que ter um estímulo forte para ganhar uma característica nova. Eu tenho que sair do médio ou do fraco. Eu tenho que ter um estímulo que seja de fato mais forte. E esse estímulo forte, esse sim que promove adaptação. De peso, quanto vocês conseguem fazer para bíceps? Isso, mas é média assim, para um levantamento, só flexão de braço, com peso livre. Não, vi, eu peguei já, 12. Aí eu pergunto, se você pegar 12, você conseguiria pegar 13 quilos? sim, Você conseguiria fazer com 15 quilos? com certeza sim, depois de uns treinos. Você conseguiria fazer 20 quilos? Acho que tudo a gente pode, né? Dá conseguir. Você conseguiria fazer 100 quilos? Pelo menos dá. Agora, na sua atual condição, qual que é o máximo que você conseguiria? Porque se você quer promover mudança, quanto mais forte o estímulo, mais intensa a sua mudança, tá? Então, hoje, se você consegue 12, qual que é o máximo que você conseguiria fazer hoje? Uma série. Com quantos quilos? Sem treinar, sem nada.
Olha só, 10. Aí, por exemplo, de 12, eu acho que conseguiria fazer 13, 14, 15 já ia ficar difícil, 16 começa a ficar. Mas em que vocês já se testaram para saber o máximo que você consegue performar? Qual que é o máximo do seu potencial? Porque fazer o que você já faz, beleza. Mas qual que é o máximo que você consegue alcançar? Quanto tempo você consegue ficar estudando sem parar? Quantas páginas de um livro você consegue ler sem parar? Qual que é o máximo de peso que você consegue pegar em flexão de braço? Quanto tempo você conseguiria namorar de uma forma prazerosa, sem pausa? Quanto que você consegue performar de fato? Vocês já testaram chegar no limite da performance de vocês? Você está a primeira vez com um parceiro sexual, essa é a primeira vez e fala assim, eu quero fazer, dar um show. Você vai dar o seu máximo. Você quer impressionar, quer dar o seu máximo. Qual que é o seu máximo? Você quer pegar o máximo de peso. Qual que é o máximo que você consegue? Porque se você fala de performar, você está falando de alcançar o seu melhor. Onde está o seu melhor? Qual que é realmente o seu melhor? Você já testou esse seu melhor? Porque senão você nunca vai saber onde você consegue chegar. Então, enquanto eu vou trabalhar para melhorar, eu tenho que ter um estímulo forte. Mas qual que é o máximo de força? Qual que é o máximo que consegue chegar? E aí que vem o risco. Às vezes eu vou tão forte que eu posso fazer o quê? Causar dano. Nossa, ele foi lá, performou tanto que teve uma parada cardíaca e morreu. O problema é que quando a gente vai ao máximo nosso, a gente pode passar do máximo, extrapolar e lesionar. Porque como que a gente vai avaliar o nosso máximo se a gente não souber o nosso limite? Até onde vai o nosso máximo? Onde a gente estabelece o limite. Então, geralmente, o nosso limite é a dor. Ó, eu não consigo mais porque estou com dor, estou com esgotamento mental. Eu estudei o máximo que eu pude, mas minha cabeça não consegue mais render. Então, você foi até o seu limite. Obviamente que com o treino, o seu limite, o seu limiar vai ficar cada vez maior. Mas você tem que treinar esse limite, tá? Só que em performance, a gente vê que a maior parte das pessoas que treinam os seus limites acabam o quê? Lesionando. Fui no máximo que eu pude até não conseguir mais. Tá? Eu alcancei realmente o meu limite. Qual que é o limite de vocês? Alguém já testou o seu limite aí? Isso, e a gente vê, ó, não dou conta mais. Cheguei no meu limite. Até numa relação, tô namorando. Às vezes o namoro começa a ficar desgastante, fala assim, não consigo mais ficar com você, cheguei no meu limite. Eu dei o meu máximo, não adiantou, chega, tá? Então, a gente começa a estabelecer limite. Mas onde é que está o nosso limite? Isso é muito difícil avaliar o limite de cada pessoa, tá? Você conseguiria levantar um carro? Hoje não. Se seu filho estivesse debaixo do carro sendo sufocado, você conseguiria levantar o carro? Dá um jeito. E existem vários relatos de pessoas que desenvolveram condições super-humanas em situações de desespero. Você conseguiria nadar 10 quilômetros diretão, atravessar de uma ilha para outra 10 quilômetros? Se a vida do seu filho, do seu pai dependesse disso, você conseguiria nadar? Pelo menos tentaria, talvez até conseguiria. Se a vida de alguém dependesse, talvez você ia tirar força de onde você nem sabe que essa força existe. Então, os limites foram feitos para serem superados, mas é difícil a gente testar esse limite, saber qual é o máximo do potencial humano. E essa adaptação máxima, obviamente, existem algumas formas de você modular isso aí. Como que eu posso alcançar o máximo? Então, existem pessoas que tentam modificar por métodos orgânicos ou inorgânicos para alcançar o máximo de potencial. Se eu tomar um copo de café, será que o meu rendimento para o meu estudo pode melhorar? Ah, não estou conseguindo mais estudar. Vou lá, tomo um copo de café, como um docinho. Ops, parece que minha performance já melhorou.
Então talvez a gente consegue, através de alguns artifícios orgânicos, dar uma melhora clínica. Tem gente que obviamente abusa disso. Ah, eu vou fazer um jogo de futebol lá no Chile, que é muito elevado. Vou sentir falta de ar. Então eu vou pegar o meu sangue, eu tiro um pouquinho, meio litro do meu sangue, eu guardo lá e daqui a um mês eu reinjeto o meu sangue. Eu vou ter mais hemácia, vou ter melhor oxigenação, é meu próprio sangue, não fiz nada diferente. Pronto, eu vou conseguir performar mais, porque minha oxigenação dos tecidos será aumentada. Obviamente que são truques que a licitude começa a ser questionada. Eu quero ganhar músculo, só que minha produção endógena de testosterona está muito baixa. Aí vai lá e injeta testosterona. A sua performance pode melhorar com testosterona? Com anabolizante de uma forma geral? Você ganha força, você ganha disposição. Já vi mulheres relatando assim que a performance até sexual, o apetite sexual melhorou. Então, você consegue modificar muitas pessoas até com simples hormônios, né? Não sei se vocês são do tempo de ver Asterix e Obelix, né? Isso lembra minha infância, que o baixinho, tudo, tomava uma poçãozinha mágica e ficava super forte. Obviamente não é tão simples assim, mas existem várias drogas listas e ilícitas que podem melhorar muito o rendimento da pessoa. Sim. Sim, mas nem sempre consegue fornecer adequadamente, mas faz sentido, né? Existem muitos, até filmes, que colocam sobre isso, né? Sobre assim, nossa, oi, o Capitão América, tomou lá, ficou forte, bonito, inteligente. Tem um outro filme, eu não lembro o nome, mas com um ator famoso, que ele toma uma pílula e de repente ele fica super inteligente, o cérebro dele começa a trabalhar fantasticamente, acho que é Sem Limites o filme chama. Sem Limites. Ele fica super inteligente. Mas isso, desde que o mundo é mundo, sempre tem aquelas fórmulas mágicas, aquelas poções que a pessoa vai ficar mais forte, mais inteligente. Quantas vezes a gente já viu em farmácia, em loja de aditivos químicos, para a pessoa assim, você vai ficar mais forte, mais motivado, não sei o quê. Faz sentido? Faz. Muitos compostos químicos realmente melhoram muito o rendimento. Tem gente que vai, não vou tomar um pouquinho de creatina, não sei o que, tal. Eu vou lá, eu malho um Red, não sei o que, tal. Eu vou lá, malho, eu não sinto cansaço físico, eu tô disposto, eu tô pilhado, deu parada cardíaca e morreu. Então, obviamente, tem que tomar cuidado, sim. Mas às vezes, tipo, dependendo do que a pessoa toma, pode ser muito efeito placebo, né? Às vezes a pessoa toma Sim, com acaba certeza. começando a Tem fazer efeito e é muito. só efeito placebo. Igual os polivitamínicos. Os polivitamínicos não é efeito instantâneo, eles são cofatores, né? Então toma, nossa, já estou me sentindo melhor. E tem muito efeito placebo. Você vê aquelas pulseiras Powerball, a pessoa põe, não, já estou me sentindo melhor. Então tem muita coisa que é efeito placebo, né? Então tem que tomar cuidado. Mas obviamente, até onde vai nosso limite? Até onde a nossa mente diz que vai. Então nós somos muito limitados pelos nossos pensamentos. Se você consegue modificar o pensamento, eu falo assim, a parte psicológica ela não é menos importante que qualquer outra parte. Brasil perdeu de 7-1 por causa de falta de força? Não. Falta de garra? Não. Porque o psicológico caiu lá no chão. De repente eu podia ter chegado lá e falar assim, ó, eu tenho uma pílula da mudança espiritual, da mudança tal, vocês vão ganhar o jogo por causa dessa pílula. Tomou, já tô me sentindo melhor. Era um placebo. Então, assim, que não é muito difícil a gente julgar, mas nós somos muito condicionados pela nossa mente, tá? Os nossos limites muitas vezes são limites mentais. Aí tem que tomar cuidado e às vezes o placebo pode ser um ótimo remédio também. E aí a gente vê que, sim, pode falar. Sim, não fez efeito nenhum. Isso. Então fala assim: depende. Tem gente, e isso tem testes para isso. Qual metabolizador de cafeína você é? Tem gente que é metabolizador lento, toma cafeína não faz diferença nenhuma. Vai malhar, pode passar cafeína, e é um fármaco facilmente prescrito, porque ele aumenta o metabolismo basal. Né? O coração começa a bombear um pouquinho mais rápido, então o metabolismo acelera. Mas tem pessoas que não faz efeito nenhum.
E tem pessoas que tomam um pouquinho de cafeína, dá palpitação, passa mal. Então existe uma variação, uma diversidade entre nós muito grande. E cada um responde a esse composto de uma forma diferente. Até como estimulante, a própria cafeína. Ela é um estimulante, mas cada um responde a cafeína da mesma forma? Não. Cada um vai responder a cafeína de uma forma diferente. Pode responder de uma forma mais forte, mais fraca. E hoje existem exames que a gente já sabe como que o seu cliente vai responder a cada um deles. E obviamente, aqui a gente está falando praticamente de tudo de compostos químicos que no antidoping roda todo mundo. Anfetamina, cafeína, até a própria cafeína, no antidoping, dependendo das usagens, você vai pro pau. Morfina, vou tomar um pouquinho de codeína, eu não sinto dor. Para quem está com morfina que não sente dor, pode ser uma vantagem seletiva? Vai correr muito limite para a nossa atividade física é a dor. Eu sinto dor, eu não consigo mais. E se eu não sentir dor? Continua. Anabolizantes, igual a testosterona. Diuréticos, precisa perder peso para fazer uma pesagem numa luta. Não, só vou tomar um diuréticozinho, vou perder 3 litros d'água. E você perde fácil 3, 4, 5 litros d'água com diurético. Se perdeu 5 litros d'água, você perdeu 5 quilos. Numa pesagem, pronto. Eu perdi 5 quilos, eu tenho 80, reduzi para 75, mudo de categoria, depois eu só reidratar, eu voltei lá. Obviamente, tem prós e contras em cada situação dessa. Disso aí, acho que alguém está tentando entrar aqui, ó. Isso, permitir. Bom dia, Breno. Tá? Então, obviamente, a gente tem que pensar, tem prós e contras. E vários hormônios, né, peptídicos, né, que podem modular questões energéticas. Só que quando você pensa em profissionais do esporte, por exemplo, né, e até em questões éticas, morais, legais, você tem que pensar, né, fazer um jogo que seja verdadeiro. O que é lícito, o que não é lícito, o que você realmente pode fazer no sentido educacional para melhorar a sua performance sem recorrer a processos que são processos ilícitos. Eu falo assim, tomar um copo de café é normal, gente. Todo mundo tomou, eu preciso estudar, vou tomar um copo de café. Mas aí você não vai numa farmácia, me dá um remédio tarjado para poder... Tem drogas, por exemplo, tem um fármaco que chama Stavigile. Quem toma Stavigile consegue ficar 24 horas, se tomar 2 dias, consegue ficar até 48 horas sem dormir e sem sentir sono. Não sente nada de sono. Ele bloqueia o mecanismo de sono. Imagine você conseguir ficar 48 horas sem dormir, lúcido, estudando e aprendendo tudo. Você tem... Sim. Sim. Muita gente. Gente, eu falo assim, sim, não tinha tudo. Eu dou aula em 2 cursos, em 2 faculdades para medicina. Nesses cursos de medicina, muitos alunos meus me confessaram, professor, eu fiquei 1 ano tomando Stavigile todo dia. Eu dormi porque precisava dormir, mas não senti sono. E o rendimento, assim, eu li um livro inteiro sem parar e entendia tudo. Imagina, isso olha só, eu falo, não, deve ser muito legal você conseguir pegar um livro inteiro e ler um livro de 400 páginas numa sentada só, sem sentir sono e entendendo tudo. É fantástico. Mas é justo com os seus concorrentes? Né? Então, quando você avalia o máximo do seu potencial, é o seu potencial intrínseco ou o seu potencial ajudado com drogas exógenas? E é por isso que as comissões de antidoping, né, eles, igualado, né, eles falam assim, jogue verdadeiramente, verifique quando você consegue em condições naturais, seja você. Obviamente, existem várias situações que vários compostos químicos podem ajudar, mas tenta melhorar com compostos que são compostos talvez lícitos. Mas a transição entre a licitude e a ilicitude, ela é um pulo, assim, é um piscar de olhos. Até onde que eu posso ir? A mulher vai lá e faz uma reposição hormonal. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Se ela tá em dosagens abaixo da dosagem normal que toda mulher deveria ter, ela faz uma reposição só para ficar normal. Mas se você coloca uma dosagem muito acima do que ela precisaria de 0,2 ml de propionato de testosterona.
e ela toma 2 ml, ela está tomando 10 vezes mais do que ela precisaria. Então ela não está voltando à normalidade, ela está dando um pulo para frente. É bom, é ruim, é difícil. Mas quem busca performance, principalmente em competição, pessoal, é difícil até julgar, que às vezes a vida da pessoa é aquilo lá. E eu falo, para o primeiro lugar tem medalha, para o segundo tem medalha, para o terceiro tem medalha. Mas o melhor qual que é? É o primeiro. E para o quarto, tem medalha? Tem medalha para o quarto colocado? Não. E às vezes a diferença do terceiro para o quarto, pessoal, não é nada. É 0, alguma coisa de segundos. Um vai ganhando medalha, vai conseguir, vai garantir o seu patrocínio. O outro, por causa de nada praticamente, não ficou com medalha, perdeu o patrocínio e a vida de toda a família dele dependia daquela atividade profissional que ele estava desenvolvendo. Então é difícil julgar até quem usa, mas obviamente em competição existem testes severos sobre o que você pode modificar, né, dentro da diversidade humana, o que é ainda próprio do ser humano e o que não é próprio do ser humano. E por outro lado, existem pessoas que a gente já consegue saber dessa diversidade biológica. Não somos todos iguais, não, nós somos todos diferentes. E nós devemos valorizar essas diferenças. Mas de onde que vieram essas diferenças? Como que essas diferenças foram... Tem mais alguém entrando aqui. Como é que essas diferenças foram geradas? Então, obviamente, essa diversidade humana que gera a nossa cidadania, ela vem do que está dentro de nós. São coisas endógenas, que são os nossos próprios fatores genéticos. Mas será que nós somos controlados pelos nossos genes? Eu acredito que todos vocês devem lembrar lá do segundo grau de Mendel. Vocês lembram lá de Mendel? Sim. Vocês lembram dos experimentos de Mendel? Sim, que ele misturou, Ervilhas, isso, ervilhas amarelas, ervilhas verdes, né? E obviamente, a gente não vai falar sobre Mendel, viu? Nem precisa se preocupar. Mas obviamente a gente sabe que existem diferenças, né, que são condicionadas pelos nossos genes. Por exemplo, por que uma ervilha é verde e por que a outra é amarela? Qual que é melhor, a ervilha verde ou a ervilha amarela? E aí, qual que é melhor, verde ou amarela? Isso, depende, na verdade não tem nenhuma que é melhor do que a outra, elas são apenas diferentes, tá? E tanto que nós somos diferentes. Cada um de nós, em cada uma de nossas células, nós temos 6 bilhões de letrinhas. 6 bilhões dessas letrinhas, adenina, timina, citosina e guanina. Em 6 bilhões de combinações, imagina a quantidade de combinações que a gente pode ter para as nossas características de uma forma geral. Então, ó, de pessoa para pessoa, em cada uma das 6 bilhões de posições, pode ter uma adenina, uma citosina, uma guanina, uma timina. E quando você muda uma letrinha dessa, você pode mudar a característica da pessoa? Sim. Então nós somos inicialmente produto do nosso material genético. Essa diversidade que existe entre nós, de cor de olho, cor de pele, formato de rosto, se usa ou não óculos, formato de queixo, cor de cabelo, se tem cabelo ou não, tamanho de corpo, força muscular, potencial muscular, velocidade, resistência, esse aqui tudo vem da nossa essência, dos nossos genes. Como eu vou trabalhar isso aí, depende de nós. Como que eu vou fazer para um gene ser mais forte, ser mais fraco? Como que eu vou moldar isso aí? Depende de como a gente vai trabalhar com o nosso potencial. Isso aqui, pessoal, é uma força em potencial. É o que nós somos na nossa essência. Como isso será trabalhado? Depende. Cor de olho, depende dos nossos genes? Sim. Aí eu pergunto, esses olhares enxergam o mundo da mesma forma? Certeza? Pergunto, uma pessoa baixa e uma pessoa alta enxergam o mundo da mesma forma? Não. Uma pessoa rica e uma pessoa pobre enxergam o mundo da mesma forma? com certeza. Não.
Não, são coisas tão diferentes. Eu estava conversando com uma conhecida minha que tem muito dinheiro. Aí ela foi lá, tudo, ela foi separar um negocinho para levar, um prato que ela tinha feito todo. Ela pegou uma vasilha, tipo aqueles Tupperware, aquelas vasilhas de plástico. Eu vou no 1,99, eu como daquelas vasilhas, eu sei que é barato. Aí me mostrou uma vasilha e falou, nossa, mas que vasilha massa, era uma vasilha que tinha uma borrachinha, que tinha umas travinhas, trem muito bonitinha a vasilha. Nossa, mas que vasilha diferente, eu nunca tinha visto essas vasilhas de plástico assim. Ah, não, essa aqui é uma vasilha não sei o que tal, que não sei, tinha um nome a vasilha, né? E ela falou, nossa, paguei barato essa vasilha, paguei só R$ 180. Eu falei, gente, barato uma vasilha de plástico, R$ 180? Eu falei, será que a gente enxerga o mundo da mesma forma? Então vejam bem que ricos, pobres, altos, baixos, obesos, raquíticos, todos vão enxergar o mundo de uma forma diferente. O nosso olhar para o mundo, ele é diferente. Olha só, qual é a cor desse vestido? É branco e dourado? É branco e dourado ou azul e preto? É, eu tô no time do Léo. Ah, pra mim não entra na minha cabeça, tá vendo um banho ali, pelo amor de Pessoal, pergunta. Deus. Todos vocês estão vendo a mesma figura que eu estou projetando. Eu estou projetando a mesma coisa para todo mundo. Uns de vocês estão vendo amarelo, dourado e branco, e outros estão vendo azul e preto. Quem que está certo? Não, o certo é dourado e branco. Porque eu estou vendo dourado e branco. E eu estou certo sempre. Pronto, acabou. O resto reprovou. Mentira, né? Vejam bem, pessoal, nós somos diferentes. A gente enxerga um diferente, às vezes a gente nem se dá conta disso. Estou mostrando a mesma imagem para todos vocês e estão vendo coisas diferentes. Aí eu pergunto, nós somos iguais? Olha que coisa interessante, nós somos iguais, mas somos todos diferentes. E aí que vem a beleza da coisa. Nós somos todos iguais em humanidade, todos nós somos seres humanos. Mas a gente não enxerga o mundo da mesma forma, porque nós somos também diferentes. Tá? Então, e é nas diferenças que a beleza se cria. Se todos nós fôssemos iguais, não teria graça. Nós seríamos gado de paz. E eu vou falar isso quando a gente fala de uma aula de diversidade, eu falo isso o tempo todo. Nós somos pessoas diferentes e a gente tem que trabalhar em cima dessas diferenças, tá? E eu falo isso aqui para mim é uma imagem clássica que consegue provar que nós somos diferentes. Nós estamos na mesma sala, vendo a mesma imagem e vocês estão vendo coisas que são muito diferentes. Amarelo e branco, preto e azul é muito diferente, pessoal. A gente não está falando nem de pessoas daltônicas com vários tipos de daltonismo, a gente só está falando das diferenças. Quem aqui na sala consegue enrolar a língua nesse padrão? Quem não consegue enrolar a língua? Eu não consigo. Quem não consegue enrolar a língua é uma pessoa normal? É. Não é porque você não consegue enrolar a língua que você não é normal. E na verdade, quem não consegue vai olhar para uma pessoa que consegue e pode pensar, nossa, ela é diferente. E quem consegue vai olhar, quem não consegue vai pensar, nossa, é diferente. Então nós somos biologicamente diferentes. Então a diferença, pessoal, está em tudo. Está no nosso modo de enxergar o mundo, está no nosso modo de interagir com o mundo. Qual que é certo? Enrolar ou não enrolar? Ou então, enrolar em trevo. Quem consegue enrolar a língua em trevo, que é menos comum? Isso é normal, pessoal. Isso é só uma variação. Então, o que que a gente tem que entender? A gente tem que entender que todos nós somos diferentes, a gente tem que respeitar as diferenças entre as pessoas. Então, a gente começa a ver a pequena diferença. E eu não faço uma segregação de pessoas porque a pessoa não enxerga amarelo e branco. Eu não falo assim, ah, você é uma pessoa pior. Você é uma pessoa pior porque você consegue enrolar ou não enrolar a língua. Então, a gente tem que pensar, qual que é o sentido de segregar? Na verdade, a gente tem que chegar à beleza na diferença. Isso é um grupo minoritário. A menor parte das pessoas consegue enrolar a língua nesse padrão. Mas isso é um padrão normal também. Tá? Então a gente tem que entender que não é
o comum que é necessariamente o certo. O comum é o comum, que a gente está acostumado. E não é porque a gente não está acostumado que é errado, tá? Então a gente tem que repensar sobre essas variações. E cada vez mais pesquisas estão trabalhando com essas variações que ocorrem nas pessoas para qualificar e quantificar essas variações. De onde que vêm essas nossas variações, essas nossas diferenças? Eu sou diferente por causa de quê? É por causa só do ambiente? É por causa dos meus genes, do meu material genético? Então eles tentam avaliar de onde que vêm essas diferenças. Principalmente na parte esportiva, de performance, de lesão, tem muitos estudos nessa área. Ó, aqui tem um potencial para ganho de massa muscular, aqui tem um risco de problemas cardíacos, tem risco de lesão óssea, esse aqui não vai enxergar bem, então eu consigo avaliar. E aqui? E essa família, por exemplo, que tem polidactilia? É uma variação que foge do padrão de normalidade. Porque a gente está acostumado que seres humanos têm que ter o quê? 5 dedos. Consegue enrolar a língua ou não, tá normal. Mas o normal é ter 5 dedos. E quem tem 6 dedos? São pessoas anormais? O que vocês acham? São anormais? Que a gente costuma falar assim, foge do padrão de normalidade. É ser humano? Sim. Aí eu pergunto, dentro dessa variação do que começa a fugir o padrão de normalidade, eu olho e falo assim, ah, parece que tá... Isso é pior ou é melhor? É melhor ter 6 dedos ou ter 5 dedos? Porque isso aqui, ó, uma pessoa com polidactilia tem duas opções. Ou fala assim, eu sou anormal, eu vou me esconder, nunca vou dar a mão pra ninguém, imagina, vou cumprimentar uma pessoa, a menina vai olhar e falar, nossa, que cara esquisito, cheio de dedos. Aí eu não quero mais sair de casa. Ou então, eu posso ser um guitarrista, que sou o único no mundo que consegue tocar uma determinada melodia com 6 dedos, um pianista, que sou o único no mundo que consegue fazer uma sinfonia, porque eu tenho um dedo a mais. Ou poderia ser talvez um ótimo nadador. Imagine se essa pessoa for um nadador. Ela vai ter um ganho seletivo? Você acha que essa pessoa será um nadador, tem um potencial para ser um nadador melhor do que outras pessoas? Na hora de fazer o movimento, imagine, ela consegue puxar mais água? Ela tem quase nadadeiras naturais. Isso aqui é quase uma nadadeira, pessoal. Será que o empuxo de água vai ser maior? Ó, sou uma pessoa diferente, as pessoas me achavam esquisita, eu tenho dificuldade para comprar sapato. Chinelo de dedo, então é uma piada. Porém, na natação ninguém ganha de mim. Então, eu posso ter um prejuízo por um lado, mas eu posso ter um ganho por outro lado. Para onde eu vou querer olhar? Para o meu prejuízo ou para o meu ganho? Então não é porque a pessoa é diferente, às vezes, quase entrando no cunho patológico, que eu não posso aproveitar o potencial dessa pessoa. Obviamente, existem condições que são mais complicadas, que geram problemas realmente. Que vão gerar realmente problemas. Igual, por exemplo, uma distrofia muscular de Duchenne. Na distrofia muscular de Duchenne, também chamada de distrofia pseudohipertrófica, a pessoa perde massa muscular. Se perde massa muscular, a pessoa tem dificuldade de até ficar de pé. E vai chegar um momento que a pessoa não vai conseguir nem movimentar intercostais e diafragma, não consegue nem respirar. Se ela consegue nem respirar, isso pode gerar um problema? A pessoa vai morrer, tá? Então existem variações que, obviamente, essas sim são prejudiciais. Apesar disso, a pessoa tem uma inteligência normal, ela consegue perceber que ela tem um problema. E a gente vê que existem muitas condições que geram uma variabilidade, uma diversidade entre nós, mas outros, essa diversidade acaba prejudicando o potencial da pessoa. Então, ó, você tem um problema que te prejudica, você não vai conseguir ter um bom rendimento. Então pode cursar com uma deficiência intelectual, com fraqueza muscular, com malformações múltiplas. E aí, o que eu vou fazer frente a isso? Hoje, você sempre pode pensar em alguma possibilidade, tá? Por mais que a pessoa fale assim,
Ah, eu consigo modificar o meu meio, mas eu não consigo modificar a minha essência. Será que não? Hoje já existem técnicas que a gente conseguiria modificar até a nossa essência, que a gente chama de terapia gênica. Hoje é possível, por exemplo, pegar um vírus, infectar um paciente com vírus para corrigir um defeito genético que a pessoa tem. A pessoa perde fibra muscular porque tem um problema na distrofina. Perdendo fibra muscular, a pessoa nunca será um atleta. Mas se eu conseguisse pegar um vírus, colocar esse gene da distrofia muscular e infectar o paciente com esse vírus, e esse paciente volta a produzir distrofina, ele volta a ter fibra muscular. Então hoje existe a perspectiva de tentar modificar geneticamente as pessoas. Não sei se vocês acompanharam há 2 anos atrás um chinês que declarou que fez o primeiro bebê geneticamente modificado humano. Ele foi preso por causa disso. Vocês viram? Não, ele criou uma nova diversidade de pessoas. Se não me falha a memória, ele fez um bebê resistente ao HIV. Então hoje você consegue criar modificações para ter um ganho específico, criar uma nova diversidade que não era própria da diversidade humana. Então, a nossa diversidade já é gigante. E eu consigo ainda promover novas variações sobre essa diversidade. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, em parte de performance esportiva, imaginem só, eu vejo atletas chineses, por exemplo, japoneses, que tinham um biótipo menor, com mudanças físicas que são muito significativas. Chineses que geralmente não têm tanta purificação, com muita barba, com hipertrofia muscular, com braços e pernas maiores. Eu vejo mudanças em biótipos que são muito significativas. Será que já teve alguma manipulação genética para uma pessoa que não tinha uma característica muscular ganhar essa característica muscular? Porque a ferramenta ela já existe há mais de uma década. Há mais de 10, 20 anos que a tecnologia consegue modificar genoma humano. E se eu conseguisse modificar vocês, para vocês serem mais fortes e mais inteligentes, vocês gostariam de sofrer uma modificação genética? E olha que coisa interessante. Aqui, pessoal, quando eu falo de modificação genética, não é pego no antidoping. Porque eu não estou mudando externamente você, estou mudando você na sua essência, estou fazendo com que você seja naturalmente diferente. Então eu vou fazer um exame de antidoping, nossa, testosterona está 1000, mas eu sou assim, não tem nada para fazer. Então hoje existem novas alterações em atletas, existem vários artigos, quem tiver interesse em estudar sobre isso, a gente pode passar para vocês também, mas vários artigos que falam sobre as novas perspectivas no novo, na nova performance esportiva, nos atletas de ponta, que existe a possibilidade de fazer modificação na essência para criar novos organismos geneticamente modificados. A gente pensa, é quase uma história dos X-Men, né? Mas isso, a tecnologia já existe há mais de 20 anos. Vocês acham que não existem países que já não promovem essa diversificação genética para ganho de características? Que é um novo conceito que a gente chama de doping genético. Tá? Então hoje existem essas novidades, tá? E para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, fiquem atentos, porque isso é uma perspectiva real. A tecnologia já existe há mais de 20 anos. E com certeza alguns países devem estar utilizando o doping genético, porque ele não vai ser pego no ADA. No antidoping ele não vai ser pego porque se muda a pessoa na sua própria essência. Sim, pode falar. Teve a Rússia, que eu lembro, mas tiveram vários outros países que já tiveram problemas dessa natureza. Mas o doping químico, ele é pego, tá? O problema é que o doping genético, ele não consegue ser pego, sim. Esse da Rússia aí, ó, foi do dia 2016. Foi, né? Foi recente. Aham. Mas o problema é que doping genético, você não consegue perceber isso nos pacientes, você não tem parâmetro para fazer essa avaliação, tá? Tranquilo? Beleza. E se você pudesse modificar um gene seu, o que seria modificar? Se você
pense assim, um atleta, e se pudesse modificar algum gene, o que se modificaria? Mais força? Vocês acham que tem como fazer isso? Criar uma nova diversidade? Ou você conseguiria ser uma pessoa mais alta? Você consegue aumentar a sua altura? Se você for novo, adolescente, hormônio de crescimento, o GH, você vai crescer. Se você já for adulto, a GH talvez não funcione mais, mas você pode colocar pinos para fazer extensões ósseas. Então tem pacientes que colocam pinos nas pernas, fratura o osso para fazer o osso crescer. Eu consigo fazer modificação, mas hoje eu já consigo fazer até mesmo modificações por doping genético. Então hoje, muitos artigos, terapia gênica, doping genético, esporte, fundamentação e implicações para o futuro. Então hoje, na busca de um desempenho para alto rendimento, muitas vezes você não vai mais usar drogas ou métodos ilícitos porque você sabe que vai ser pego. O que você faz? Você muda a sua essência. E hoje, muitos artigos, muitas perspectivas, isso aqui, por exemplo, é um artigo da Sociedade Brasileira da Medicina do Esporte, estão trabalhando nisso aí, Quais genes eu poderia tentar modificar para ganhar características? E existem muitos genes que podem fazer com que você gere uma nova diversidade com ganho de novas características. Por exemplo, genes da eritropoetina. Se você tiver cópias de eritropoetina a mais, você consegue produzir mais sangue. É bom você produzir mais sangue? Se você tem mais hemácia, você transporta mais oxigênio. Transportando mais oxigênio, você vai correr, você não vai sentir tanta falta de ar. Poderia ser interessante? Sim. Ou então o VEGF, do endotélio vascular. Esse aqui é um gene que aumenta a angiogênese. Você consegue melhorar a vascularização dos seus tecidos. Por exemplo, um músculo que é irrigado assim, ele passa a ser irrigado assim. Onde é que você vai fornecer mais nutrientes e mais oxigênio para o músculo? Depois de você tomar. Isso aqui, pessoal, você compra em farmácia. Você pode injetar isso aí em você. Se injeta, você aumenta a sua vascularização. Mas você vai ser pego no antidoping. Aqui não, aqui é endógeno. Você já é assim. Então você consegue melhorar a sua vascularização. Uma coisa que eu acho fantástica é das endorfinas. Endorfina é um hormônio que a gente chama de hormônio de prazer. Quando você está correndo uma maratona, 42 quilômetros, eu vejo a maior parte dos atletas que estão chegando morrendo. Tá tudo, tem uns que choram, uns desmaiam no chão, uns estão rastejando. E o limite da pessoa é a dor, é o desestímulo, você está cansado, sua cabeça está cansada, seu corpo está cansado. Mas vocês já viram o Bolt correndo? Gente, ele vai rindo, fazendo pose para foto. É revoltante, tá todo mundo sofrendo, cansado e ele rindo. Imagine se você pudesse malhar feliz. Tá malhar no limite lá, mas você tá sentindo felicidade. Você tá estudando para uma prova, está lendo, está feliz porque você está lendo e pegando novas informações. Se você mudar alguns paradigmas e achar que isso é felicidade, você vai ter um ganho seletivo. Está muito para frente. Nossa, eu amo trabalhar, eu amo estudar, eu amo malhar. Tem muita gente que não vai malhar porque fala, nossa, eu odeio malhar, odeio, eu vou porque eu sou obrigado. Mas se a pessoa fala, eu amo malhar, eu amo estudar, eu amo ler, eu odeio comer chocolate, gente, eu não gosto de chocolate, eu não gosto de macarrão, não gosto de massa. Quando você muda alguns paradigmas e tudo te deixa feliz, tudo se torna mais fácil. Então hoje já existem genes, a gente sabe, esses genes associados às endorfinas, que são também considerados doping, porque a pessoa vai se sentir melhor, tá? Você libera um sentimento de prazer, de felicidade, né? E coisa que a malhação geralmente faz. Você malha um pouquinho, você pode até sentir dor, mas seu corpo tem um certo bem-estar posterior, tá? As encefalinas é pior ainda, encefalinas são hormônios associados à dor. E se eu conseguir bloquear as encefalinas? As pessoas não estão conseguindo mais correr porque estão sentindo muita dor.
um limite seu para a atividade física é a dor. Eu não consigo mais, estou sentindo dor demais. O que te bloqueia muitas vezes é a dor. E se você não sentisse dor, seria bom ou seria ruim? Certeza? Você tá chutando a pessoa, sua perna já quebrou, o osso tá tudo quebrado, você não tá sentindo nada, você continua chutando. Você precisa de um limite. A dor, pessoal, é o que estabelece, em parte, os nossos limites. Tem gente que, mesmo frente à dor, consegue continuar. Mas a dor, obviamente, é um limiar para saber até onde você pode ou não ir. Obviamente, a gente sempre tem que cutucar um pouquinho a dor para promover a mudança. A gente sempre tem que tentar ir um pouquinho além, tá? Mas a dor, ela nos limita em alguns aspectos, né? Mas a gente tem que sempre dar uma cutucada. Se você, olha só, vocês lembram do Michael Jackson? Sim. E não é só ele, mas várias pessoas, por exemplo, tô com uma enxaqueca forte demais, tô morrendo, tá quase querendo convulsionar, meus olhos estão piscando tudo, eu vou lá, tomo um remédio para dor de cabeça. Beleza. Aí passa uma semana, tô com uma dorzinha de cabeça bem leve. Quando você tem uma dor de cabeça bem leve, você toma remédio para dor de cabeça ou não? Eu não. Tem gente que toma, tem gente que não toma. Se você começar a tomar remédio para dor de cabeça, para qualquer dorzinha mais leve que seja, o seu limiar para a dor ele começa a ficar muito fraco. Você perde a resistência. A maior parte dos atletas de ponta, militares e gente que precisa aguentar condições muito extremas são submetidos, por exemplo, você vai fazer um TAF, você é submetido à exaustão para saber o máximo que você consegue. Então, assim, você já sentiu tanta dor na vida que hoje você é o quê? Casca grossa. Você já está calejado. Alguém já capinou? Capinar quintal. Então, quando você vai lá capinar quintal, obviamente você vai lá, ó, capinando, capinando. Se você nunca capinou quintal, primeiro você vai capinar, você vai ficar cheio de bolha nas mãos. Você vai sentir muita dor. Nossa, tá doente, tá ardendo tal. Aí depois você começa a fazer isso toda semana, capinando, capinando, capinando. Depois de 2 anos capinando todo dia, você ainda continua tendo bolha na mão? Não, você passa a ter calo, sua mão está toda calejada, mas você não sente mais, está protegido. Então a dor, ela é um processo de adaptação. Ela te torna uma pessoa mais forte. Se você nunca, fez uma vez, vai usar luva, pelica de luva, não sei o que tal, então você começa a ter um limiar para a dor muito baixo. A gente sempre gosta de ficar na zona de conforto. É interessante ficar na zona de conforto. Mas se você nunca sair, o seu limiar vai ser sempre muito fraco. É por isso que os treinamentos militares, os treinamentos de ponta para esportistas de ponta, são todos aqueles que vão até o limiar da dor, o limiar da exaustão mental, da exaustão física. Porque depois se faz um treinamento, se você sempre se preparar para uma condição muito forte, depois em condições normais você vai estar bem tranquilo. Você vai correr, essa pessoa treina correndo com peso nas pernas, peso nos braços e uma mochila pesada. É o treino dela. Ela sente muita dor. Mas quando ela for fazer a competição sem peso, para ela vai ser mais fácil? Já está acostumada, já está adaptada. E se a pessoa tiver uma alteração para encefalina e ela nem sentir dor, ela vai, pronto, eu não sinto dor. Mas cuidado, que a dor é uma ferramenta importante para saber o limite do limite. É bom sentir um pouquinho de dor de vez em quando. Te faz uma pessoa mais forte, tá? Mas cuidado até onde essa dor vai te levar, tá? Então, tem que ter sempre o limiar. E para mim, um dos mais massa, bloqueador de miostatina. Existe uma alteração genética, a miostatina, ele que controla crescimento muscular, tá? E você compra em farmácia também. Gente que quer ganhar massa muscular, você pode procurar esses bloqueadores de miostatina. Com a miostatina, você tem um controle do crescimento muscular. Isso é um gado que tem uma alteração genética nesse bloqueador de miostatina. A fibra muscular não para de crescer. E se isso aqui fosse acontecer em seres humanos? Será que ia acontecer a mesma coisa? Aí pegaram ratos e testaram em ratos. Ratos normais,
fizeram uma modificação genética para ele ter alteração em bloqueador de miostatina. Olha, um rato normal, um rato com um gene alterado e um rato com 2 genes alterados. Parece um mini Hulk, não parece? E aqui, ó, eu nem preciso fazer esforço. Eu não estou fazendo musculação. Meu músculo cresce sozinho. Imagine para fisiculturista ter uma vantagem injusta. Bastante, não precisa nem fazer esforço, eu já tenho naturalmente. E isso faz parte da variação biológica. A gente sabe que tem pessoas que ganham massa muscular com muito mais facilidade. Tem gente que tem metabolismo muito lento, tem gente que tem metabolismo muito rápido. Então, isso faz parte da diversidade humana, inclusive. E já consegui identificar várias pessoas, vários seres humanos, que têm mutações parciais em bloqueador de miostatina. Então, ó, crianças com mutação para bloqueador de miostatina. Mesmo sem fazer atividade física, olha a musculatura hipertrofiando de uma forma natural. Isso é normal? Não. Então a gente põe esse aqui, ó, isso é um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, né, e fala sobre a miostatina, sobre as pessoas que são variantes genéticas, a terapia e o risco de doping genético. Então olha só, eu sou forte naturalmente, eu não preciso nem em fisio. Imagine só uma pessoa dessa, se for ser fisiculturista. Ela vai bombar, ela vai ter um ganho. E a gente sabe que às vezes as pessoas têm que ter alguns aditivos, é difícil ganhar massa muscular, não é fácil. Imagine que naturalmente eu tenho esse ganho. Pergunto, ter uma alteração em bloqueador de miostatina é um ganho seletivo? É bom ou é ruim? Depende, pessoal. Pessoal, essa turminha já tá top demais. A melhor resposta que tem em aula de diversidade é depende. Porque tudo depende. Se essa pessoa for ser um fisiculturista, ela tem um ganho. Mas se for ser um maratonista, correr com peso, é bom ou é ruim? Não é bom. E ter massa muscular não quer nem dizer que tem força muscular. Que às vezes o músculo está inchado, mas não tem muita actina e miosina. Você pode ver, tem pessoas que vão querer ganhar massa muscular, vai lá, compra um pouquinho de albumina em pó, toma, incha. Olha lá no espelho, está inchado, mas não tem força muscular. Não teve um ganho na construção muscular. Então tem que, obviamente, tomar uma série de cuidados quando a gente fala dessas alterações, né, da promoção dessas alterações. Mas vocês estão vendo que existe uma diversidade biológica muito grande e parte dessa diversidade, igual a gente falou no início, depende de fatores ambientais que consigam moldar a pessoa frente ao seu patrimônio genético, mas o próprio patrimônio genético também pode mudar muito e diferenciar muito a pessoa. Então não somos produtos de ambas as situações. Ou o outro último gene aqui, o ERP5. O ERP5 é um gene de precipitação de sais em ossos. Ele aumenta a densidade óssea. Quem tem mutação em ERP5 começa a calcificar, precipitar muito fosfato e cálcio no osso. O osso dessa pessoa se torna um osso mais duro, o osso fica mais pesado e mais duro. Isso é bom ou é ruim? Qual é a resposta de sempre? Depende. Se a pessoa for ser um lutador, pode ser um ganho. Ela bate, o peso vai ser maior, então o impacto vai ser maior, e ela não fratura. Ela jamais vai quebrar um osso. Porque o osso dela é muito denso. É o contrário daquela osteogênese perfeita. A pessoa que tem o osso de vidro. Esse é o lado oposto da moeda. Ela pode chutar em parede que o osso dela não quebra. Quebra a parede, mas não quebra o osso. De tão denso que é o osso. Então a pessoa tem uma resistência óssea gigante. Mas se fosse ser uma corredora, um velocista com osso pesado, é bom? Talvez ela tenha um peso adicional não necessário, ela vai ter um prejuízo. Então, essa diversidade que existe entre todos nós pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende do ângulo que você está olhando. E a gente tem que compreender que essa diversidade que a gente sempre discute depende sempre do olhar. Eu enxergo amarelo, dourado e branco, preto e azul. Depende, não tem nada certo, nada errado, depende do ponto de vista. Qual que é melhor, qual que é pior? A resposta sempre vai ser depende, tá?
que a gente precisa aprender a fazer? Pegar essa diversidade e saber potencializar para performar. Ah, eu sou assim, nada me muda. Não, você é assim, mas você pode se mudar. Você pode performar em inúmeras áreas. Qual área que você tem afinidade? O que você gostaria de fazer para saber, dentro desse leque de opção, onde você vai conseguir performar da melhor forma possível. E jamais cercear sonhos de pessoas. Antigamente tinha recrutavam-se atletas e se olhava, pegava foto dos pais, olhava o biótipo dos pais e falava assim, não, esse aqui não tem um potencial para o meu perfil de atleta que eu preciso. E descartava a pessoa. E aí você cerceava um sonho de uma pessoa. Será que nós somos somente frutos da nossa genética ou fruto do nosso esforço? Se você olhar o Spider, poderia ser uma pessoa comum, mas ele lutou, foi atrás e conseguiu alcançar o que ele alcançou, assim como várias outras pessoas. Talvez muitas pessoas falaram assim: o que? Você vai fazer um curso universitário? Pra quê? Você não vai conseguir fazer faculdade, não. Mexe com isso, não. Se você quiser e correr atrás, você tem o potencial para ser o que você quiser, tá? E tem um filme que eu vou passar de tarefinha para vocês, depois eu vou ver se eu acho um link para postar para vocês, mas é um filme que chama Gattaca, a experiência genética, que não existem genes para o espírito humano. Ele faz justamente dessa perspectiva do que nós somos. Eu acho que vou passar ele na próxima aula para a gente fazer uma discussão sobre ele. Não preciso nem puxar ele, eu vou deixar ele para a gente fazer uma discussão sobre ele, que é um filme muito interessante, que traz, que fala basicamente sobre, será que nós somos produto dos nossos genes, até onde a gente pode ir com o nosso patrimônio genético? Conta uma história de uma pessoa que era geneticamente, entre aspas, defeituosa. Tinha vários problemas genéticos. E por causa disso a pessoa não poderia ser um tanto de coisa. Pergunto na sala, quem que na sala é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas ao meu olhar, eu posso enxergar todos vocês como sendo perfeitos. Eu falo, minha turma é perfeita, os meus alunos são perfeitos. Então a perfeição não existe ninguém perfeito. Mas todo mundo, por outro lado, é perfeito. Quando você olha para os seus filhos, ah, meus filhos são perfeitos, meus pais são perfeitos. Não, na verdade ninguém é perfeito, tá? Mas depende muito do olhar. Essa pessoa não é perfeita, mas ela é perfeita para mim. Então depende muito do olhar, tá? E depende principalmente da nossa força de vontade nesse olhar. Até onde eu posso ir? Será que eu posso performar? Será que eu posso ser uma pessoa melhor dentro da diversidade de possibilidades do que pode acontecer comigo? Até onde eu posso ir? E esse filme justamente retrata sobre isso, o máximo do potencial humano, tá? Ele conta a história de dois irmãos, né? Depois a gente vai discutir, né? Um que foi geneticamente criado e um outro que não foi geneticamente criado. Um que era para ser perfeito e o outro que era para ser imperfeito. Onde está a perfeição? Quem que realmente é perfeito? Existe alguém perfeito? E aí que a gente começa a questionar, tá? O que é a perfeição? O que é o belo? O que é o feio? Existe o feio? Depende do olhar. A gente pode olhar e só ver o belo sempre. O copo é a mesma história do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Depende como que você vai estar olhando, tá? Então, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de diversidade, cuidado com a diversidade, cuidado como você vai olhar essa diversidade. Então, às vezes, vocês irão lidar em escolas, em lugares com atletas e tudo mais, e falar assim, não, essa pessoa não é boa. Fala, não, todo mundo é bom na sua essência. Como que a gente vai utilizar os recursos, as coisas boas dessa pessoa, aí depende da gente conseguir canalizar. Inclusive das nossas próprias coisas. O que nós somos hoje, para onde a gente quer chegar no futuro. E aí a gente fala assim, no pain, no gain, nós somos mais produtos dos nossos genes ou do nosso ambiente. A gente, até onde a gente pode chegar? Será que eu consigo correr uma maratona?
Será que qualquer pessoa consegue fazer uma maratona? Se ela treinar para isso. Eu já acompanhei atletas na caminhada ecológica, pessoas que não tinham pernas fazendo 70 quilômetros por dia durante vários dias sequenciais. E aí, pessoas com duas pernas, às vezes reclamando, falam assim, eu não consigo. Fala, certeza? Então, talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho o nosso limiar, sair um pouquinho da zona de conforto, né, para ver o nosso real potencial humano dentro dessa nossa diversidade, né, que nos é apresentada. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, só para ilustrar, né, o maratonista conseguiu romper a barreira das 2 horas. E vejam bem, pessoal, até uma coisa assim, só interrompendo você um pouquinho, antigamente se acreditava que era impossível o ser humano correr mais de 1 milha em um determinado período. E chegaram a falar que o ser humano iria explodir se correr numa velocidade, uma quantidade exagerada, né? Qual que é o nosso real potencial? O que a gente faz com esse potencial? Então aqui são 2 exemplos para mostrar assim, mesmo não alcançando o que você queria alcançar, pelo menos você fez a caminhada. E às vezes você até passa do que você pensava que você iria conseguir alcançar, tá? Então são 2 exemplos que eu acho fantástico. Sim, pode perguntar. Mais ou menos, porque assim, nós precisamos de vitamina. Nós precisamos, por exemplo, vitamina D. Teve um trabalho que eu participei de uma banca há poucas semanas atrás, sobre uso de vitamina D em bailarinas. E colocavam pessoas que tinham hipovitaminose e pessoas que não tinham. A vitamina D é importante, você precisa ter uma entrada de vitamina D. Eu falo, muitas pessoas no Brasil têm hipovitaminose D, por incrível que pareça, mas a gente precisa de vitamina D para evitar lesão, para a parte óssea, e todos os atletas geralmente precisam de uma parte óssea equilibrada, então precisariam de tomar vitamina D. Vocês acham que a vitamina D é uma vitamina importante? Para você ter mais, até processos musculares são dependentes de vitamina D. Então eu vou tomar vitamina D. É um doping? Não. À medida que você está tomando vitamina C, vitamina D, vitamina A, o complexo B para a parte neurológica, você está tomando vitamina somente para manter funções normais, não é nada uma suplementação exagerada, então não é nem considerado doping, tá? E o excesso de vitamina C, por exemplo, que a pessoa toma, a gente precisa de 50, 60 miligramas de vitamina C por dia. Você vai na farmácia e compra comprimidos com 500, 1.000, 2.000 miligramas de vitamina C. A maior parte do excesso você acaba urinando o excesso de vitamina C. E o risco é a hipervitaminose também. Quem toma demais pode ter hipervitaminose. Vitamina C é um bom antioxidante. Então, assim, quando você malha, você respira mais, você oxida mais e gera mais danos oxidativos. Então, com certeza, você precisa de mais vitamina C para todos aqueles que têm esportes mais de natureza aeróbica. Tá? Mas eu não consideraria isso um doping em si. Você cuidar da sua alimentação é um doping? Não. É só cuidando da sua alimentação. Você está dentro do padrão de normalidade. Tudo que é tomado de uma forma acima do normal, aí sim poderia se considerar doping. Eu tomo 5 comprimidos de cafeína. É doping? Claro que é. Tá? Então você tem que tomar uns certos cuidados, né, sobre o que pode, o que não pode, sobre a concentração do que você vai tomar. Eu tomei uma xícara de café agora, é porque eu gosto de tomar café, mas eu não estou tomando café para malhar, nem para estudar, nem para nada. Estou tomando café porque eu gosto de tomar café, eu gosto do gosto do café. É um doping? Professor, bom Não. dia. Bom dia. Meu nome é Davi, tudo jóia? Sim, tudo ótimo. Devo lembrar do nome, né? Sim. Eu sei que o senhor está falando e eu estou acompanhando aí o depoimento. Eu sou uma pessoa que teve há pouco tempo carência da vitamina D em grande proporção no corpo. Isso. Eu sentia Você teve uma deficiência, né? Isso. isso. Aí eu fui ao médico e assim, sempre achei que estava tudo certo. Fiz exame de sangue, estava tudo correto. O exame de sangue convencional quase ninguém pede, mas se você for avaliar a vitamina D, eu falo, quase metade das pessoas vão ter uma falta leve de vitamina D. Alguns vão ter uma carência excessiva, grande.
Sim. poder Repor que fazer falta. vitamina. Ah, você começa com uma dosagem alta e depois reduz. E assim, é realmente assim, muito importante essa questão das vitaminas, porque depois que eu tô tomando, já tem aí uns 2 meses, né? Ou quase 3 que eu tô tomando, Uhum. realmente assim, eu tô tendo menos dor, mais mobilidade, né? Tá sendo mais fácil fazer o meu dia a dia, entendeu? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Todos nós precisamos de vitamina D, de vitamina E para produção de hormônio sexual, vitamina B para a parte neurológica, vitamina A para a parte ocular, para a parte de pele. Então, a gente precisa dessas vitaminas. E se você quer performar, você consegue performar com carência, com falta de coisa? Se você tiver em qualquer falta de vitamina, de ferro, de qualquer coisa, até de hidratação, você não vai conseguir performar. Você vai ali, você vai namorar, só que você tá sem comer há 2 dias. Você vai performar? Não. Então você tem que ter um balanço em tudo. Se você tiver qualquer falta ou qualquer excesso, em ambas situações, pode ser prejudicial, tá? Então tem que saber. Ela falou pra mim, ela falou pra mim que eu tava com carência de vitamina D e foi acreditável, porque morando no Brasil, mas em todo de sol, eu tentando assim, você perdia essa vitamina D, né? Sim, mas tem, e muito mais comum do que a gente imagina. Se pegar em população brasileira, você vai ver quase a metade tem uma pequena deficiência. Não é uma carência severa, mas você vai pegar uma fração que tem uma carência mesmo. Que você tem a parte do sol, mas você tem a parte alimentar, de vitamina lipossolúvel, né? Então muitas pessoas, principalmente quem faz restrição de ingesta calórica, que deixa de ingerir muitas coisas lipossolúveis, acaba tendo carência de vitamina D. Isso é fato, tá? É verdade, a maior absorção da vitamina D é pelo sol, né? Sim. As pessoas tomam. Né, você fica... O sol do Brasil ele é muito forte. E tem até estudos bem interessantes que mostram sobre dosagem de vitamina D em diferentes estações do ano. Então, se você for avaliar assim, em época que tem sol, em época que é mais nublado, ou em países que tem sol, em países que não tem sol, você vê uma diferença muito grande de vitamina D circulante. E, obviamente, a gente precisa de vitamina D. Você quer performar, você não pode ter carência de nada. Se você tiver carência de qualquer coisa, você não vai conseguir performar, obviamente, tá? Então tem que saber exatamente aonde você precisa ir. Tranquilo? Sim, claro, pode. Claro, mas pode perguntar sempre. Aquelas pessoas que vão fazer prova lá, a pessoa faz um laboratório e passa pra fazer levar pra casa no exame Não. médico. Não, porque no exame médico você não faz um antidoping, não tem nada disso. O exame médico em concurso público, a não ser assim, depende muito do concurso público. Por exemplo, concurso público de carreira policial, Polícia Civil, principalmente Polícia Federal, faz exame de doping, mas geralmente para drogas ilícitas. Então vai verificar se já teve uso aí, você faz com fio de cabelo, você consegue saber até se nos últimos anos, não precisa ser na última semana, você consegue rastrear se nos últimos anos a pessoa fez uso de alguma droga ilícita, aí ele se classifica. Mas você não faz para outras drogas, igual uma droga para ficar acordado, alguma coisa assim. Até porque você pode ter prescrição médica, fala assim, eu tenho narcolepsia, eu tenho crise de sono severa. E para tratar minha narcolepsia, meu médico me prescreveu um Stavigile. Pronto. É a orientação médica, não tem nenhum problema. Tá? Então não desclassifica para concurso. É por isso que muita gente faz uso. Concurseiro, vestibulandos, você vê, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, como regra, uma pessoa não é eliminada por tomar uma substância assim. Não. Você não faz nem teste para saber se a pessoa usou ou não. Na parte médica, fazem os alunos de medicina, gente, a quantidade de gente que confessam, fora os que não confessam que usaram, né? Tranquilo, pessoal? Imagina. Então, voltando aqui.